Bonjour! Qual é a melhor estação do ano para você ir visitar a Europa? Quais as estações do ano? Como que se fala as estações do ano em francês? Eu sei que para visitar a Europa, qualquer estação é agradável, dependendo do seu gosto. Inverno, as montanhas geladas, os Alpes suíços, franceses também, se você gosta de conhecer a neve, ou de ter contato com a neve, com gelo, com aquilo tudo, depende. Mas a estação entre primavera e verão é realmente maravilhosa para você conhecer. E isso acontece, a primavera ela entra aproximadamente, tem o dia certo, todo dia 21 a cada 3 meses muda a estação, 21, 22. Se não me engano entra novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, se não me engano dia 21 de março começa a primavera, março, abril, maio, junho. E dia 21, 22 de julho começa o verão. Então, entre esses meses é até mais caro você viajar. A partir de junho é até mais caro você viajar para a Europa, para os Estados Unidos também. São os países que curtem o verão. É igual viajar em dezembro e janeiro para o Brasil. Também é mais caro, porque é o verão no Brasil. Então, as estações do ano são bem rígidas, bem corretas, igual um pouco semelhante ao sul do Brasil. Então, mas é maravilhoso, vale muito a pena você visitar. Eu procuro não ir em alta temporada para evitar tumultos, mas eu ainda pego um pouco de cada estação, dependendo para onde que eu vou. Então, mas eu faço esse controle também, tá ok? Então vamos lá, as estações do ano em francês. São 4 estações, não muda nada, a gente respeita esse tempo aí. E les saisons, como que a gente fala as estações? Les saisons, saison, saison, saison. Les, aqui as estações, plural, saison, saison. Le printemps. Você, pela imagem aqui, eu quero que você adivinhe qual que é a estação, ok? Le printemps, le printemps, printemps, printemps. L'été, l'été, été, l'été. L'automne, 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 automne. L'hiver, l'hiver, hiver. Ok, aqui você já entendeu que é o printempo, é o primavera. ET, ET não é o extraterrestre não, é o verão. E aqui esse L com E seria um artigo aqui, o verão, só que como tem dois E, você vai aprender isso mais pra frente, aí tem essa contração, coloca essa apóstrofe. Outono, a mesma coisa. Le automne, outono, ao tanto que parece. E inverno, esses dois parecem. ET e printemps não se parecem as palavras em português. Vamos ver em quais meses do ano que começa um e termina o outro? Então vamos ver. Le printemps, il commence le 22 mars, 21, 22 mars. Il prend avril, mai, jusqu'à 21, 22 juin. C'est-à-dire, le printemps prend 3 mois. D'accord? Ça commence 21, 22 mars jusqu'à avril, mai, juin, jusqu'à 21 juin. Ok, ça c'est le printemps. Il y a les fleurs, il y a les fruits, il y a les oiseaux qui chantent. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux le printemps en Europe. Então, seja, primavera, pega 3 meses, de 21, 22 de março, depende, pega abril inteiro, maio inteiro até 21 de junho, onde que tem flores, pássaros e é realmente maravilhoso. Próximo. Été. L'été, il prend de 21, 22 juin, il prend juillet, août, septembre, jusqu'au 21, 21, 22, 21 septembre. Alors l'été, là, il fait très chaud. Ça dépend de quel pays en Europe. C'est aussi très humide. Euh, il y a beaucoup de fruits aussi, comme des pommes, il y a beaucoup de fruits, d'accord? Mais surtout il fait tellement chaud avec le soleil. Le soleil est toujours en été et puis il fait très chaud pendant cette période. D'accord? Ok. Été, verão,
começa 21 de junho, 22 de junho, pega julho, agosto até 21 de setembro. O sol ele é muito forte, alguns países é bem úmido, então fica ainda a sensação térmica muito mais quente. Tem muitas frutas como maçã, pera, são várias frutas que tem também nessa época do ano no verão. Vamos à próxima. Automne. L'automne, il commence, c'est la saison qui commence en 21-22 septembre. Elle prend de octobre, novembre jusqu'au 21 aussi décembre. Alors là, ça commence à tomber les feuilles de l'arbre, ça commence à tomber, à changer les couleurs. Alors les oiseaux qui partent pour notre part aussi, c'est tellement joli cette saison-là parce qu'il y a un changement de couleurs et puis c'est vraiment joli. Ça vaut la peine aussi de visiter l'Europe pendant l'automne, d'accord? Outono. Então, começa aqui em setembro, 22 de setembro, pega outubro, novembro, vai até 21 de dezembro. É onde que há um changement, há uma troca de folhas, das folhagens. Muitas árvores ficam totalmente sem folhas alguma, folhas avermelhadas vão caindo, os passarinhos, les oiseaux que partent, os passarinhos que partem, que vão fazer migração. Então, vale muito a pena visitar a Europa também durante essa temporada, essa saison, essa estação. D'accord? E vamos para a última estação, que é l'hiver. Hiver. Alors, l'hiver, il commence le 21-22 décembre, prend tout janvier, tout le février jusqu'au 21 mars. Alors, là, il n'y a pas de feuilles. Toutes les feuilles des arbres sont tombées. Parfois, il y a beaucoup de neige, ça dépend des villes, ça dépend de quelle ville, quel pays aussi en Europe, aussi aux États-Unis. Et l'hiver, il a aussi ses beautés, il a aussi ses couleurs, même si c'est tout blanc, si c'est tout en blanc, la neige aussi, les arbres n'ont plus de feuilles. Il n'a même pas des oiseaux, mais il a quand même sa beauté, quoi. Il faut quand même visiter, jouer, faire les luges avec les skis, il faut jouer quand même avec les enfants, il faut penser comme un enfant, quoi. D'accord? Alors, inverno. Começa dia 21 de dezembro, 22 de dezembro, pega janeiro inteiro, fevereiro inteiro, até 21 de março. Aqui já não tem mais nenhuma folha, você tem que brincar. Também tem suas beautés, suas belezas. O branco da neve. Quem nunca brincou de neve, vale muito a pena. Quem nunca viu a neve cair, você pegar os floquinhos com a boca, isso é maravilhoso. Você se torna uma criança. Você tem que brincar, fazer luge é aqueles carrinhos que você senta e vai escorregando, fazer o esqui, patins no gelo, boneco de neve, le bonhomme de neige. Il faut faire aussi un bonhomme de neige. Il faut construire un bonhomme de neige. Tem que construir um bonhomme de neige. Bonhomme de neige é um boneco de neve. Ok? D'accord? E aqui todas as estações juntas para você ter esse arquivo também e saborear isso aí. Não se esqueça de fazer o download, download do áudio, desse material, desse PDF também, para você ter isso com você e principalmente praticar, ouvir, ler, acompanhar os dois, se for o caso, se você tiver mais tempo, não sei qual a sua disponibilidade de tempo, se for só no tempo morto, está tudo jóia também. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos, porque francês na ponta da língua. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.